Olá, pessoal. Estamos começando mais uma live da Escola de Treinamento. Hoje estou eu, junto com o professor José Manuel, e vamos falar de algumas demandas que surgiram durante algum tempo sobre o mercado de trabalho, né? Manuel, essa semana eu estive com algumas pessoas em algumas reuniões e surgiram algumas demandas sobre como esse mercado de trabalho está atualmente, como é que ele está funcionando, e isso, inclusive, motivou para essa nossa pauta de hoje da nossa live. E eu queria que, inicialmente, Manuel, você fizesse as suas considerações iniciais e, ao mesmo tempo, já para disparar nosso bate-papo, você comentasse um pouquinho, afinal de contas, Manuel, na sua visão de consultor e professor, aonde nós estamos envolvidos? Que enrascada é essa de mercado de trabalho comercialmente que essa pandemia colocou a gente no meio desse furacão? Com o olhar da sua visão de consultoria e professor, José Manuel, divide um pouquinho com a gente o que você pensa nessa confusão que o Brasil e o mundo se meteu. Ok. Muito boa noite, é um prazer estar aqui, dividindo algumas informações e conhecimentos com todos. E para falarmos do assunto, nós temos que ir a um histórico, não muito distante, daquilo que está acontecendo no mundo, que na realidade está refletindo no Brasil. Reparem bem, da década de 90 para cá, o mundo tem sofrido amplas e profundas modificações. E não vamos entrar nos detalhes da questão política, porque ela na realidade também é importante, mas não cabe aqui discutir. Mas podemos entrar nas questões económicas e sociais. E em termos económicos, um dos problemas ou dos acontecimentos que estão permanentemente presentes é aquilo que nós chamamos o neoliberalismo. É uma forma de modelo económico que defende a redução do Estado e dar maior autonomia a cada um de nós. Isto é muito importante nós pensarmos nisso. Este governo atual já se pronunciou a respeito do assunto, dizendo que o que é que o trabalhador prefere? Emprego sem garantias ou garantias sem emprego? Esta é a realidade da qual nós não podemos fugir. E para isso, há outra tendência mundial que a tecnologia, a informática e a robótica nos trouxe. Ou seja, cada vez mais a máquina está substituindo os trabalhadores. Essa é uma realidade. Em 1995, o economista Jeremy Rifkin já falava sobre o assunto, que havia uma tendência para se diminuir o trabalho humano, seria substituído principalmente nas suas formas mais rotineiras, ou seja, as rotinas de trabalho, aqueles trabalhos que a função fosse uma rotina, seriam substituídos por máquinas. Isso é um facto indiscutível que está acontecendo. E cada máquina que surge são muitas vezes dezenas de empregos que se acabam. Claro, há quem defenda que a máquina também está trazendo novos empregos. É uma verdade. Mas eu, pessoalmente, não acredito que esteja na mesma proporção daqueles que estão terminando. Inclusive, repara bem, hoje quem estuda, isso é uma coisa a ser ponderada, tem que pensar em termos do futuro. Porque muitas vezes está-se preparando para empregos que vão acabar. Há 40 anos, quando eu cheguei ao Brasil, um dos melhores empregos que existiam no Brasil era ser caixa de banco. Um sindicato extremamente forte, uma posição extremamente segura e rentável. Hoje, caixa de banco vai terminar, vai ser substituído pela máquina. E, como isso, muitas outras funções. Então, repara bem, as máquinas vão substituir o homem e muitas vezes elas vão complementar o trabalho do homem. Isso acontece, por exemplo, na medicina. Hoje a medicina está feita à distância e as operações serão feitas à distância. Isso é uma realidade. Muito bem. Perante este quadro que já existia, esta pandemia somente acelerou esse processo de mudanças. Na realidade, eram processos que eram inevitáveis, eram mudanças que eram inevitáveis, estavam previstas, estavam acontecendo, só que muitas vezes nós não nos preparámos para elas. Nós entrávamos numa zona de conforto em que não ponderávamos que isso estava acontecendo. De repente surge a pandemia e somos surpreendidos, entre aspas, somos surpreendidos porque nós não estávamos à espera que isso acontecesse. E isso vai acontecer. Repara, um exemplo concreto. A home office, ela acontecesse desde 1990, na década de 90 já existia nos Estados Unidos. E só agora está projetando no Brasil com tanta intensidade
que nós podemos prever que muitas empresas vão adotar um modelo. Isso é uma realidade. Qual é a consequência? Para as empresas é um benefício acentuado. Para os trabalhadores, tem aspectos benéficos, mas tem aspectos que se podem questionar. Mas isso não cabe aqui a discussão. O que cabe aqui a discussão é que nós temos que nos preparar para essa nova onda que vem por aí. Independentemente de nós gostarmos do modelo neoliberal ou não, nós temos que nos preparar para ele. Ele é uma realidade. E nós fomos surpreendidos. Então, o que se discute hoje é como cada um de nós se preparar. E repara bem, isso leva-nos a uma coisa que eu sempre defendi. Não podemos deixar de estudar. Isso é fundamental. Independentemente de você ter um curso superior ou não, não pode deixar de estudar, continuar estudando. Muitas vezes até com cursos de curta duração, focados naquilo em que é a sua carência. Isso é muito importante. E outro aspecto muito importante hoje, a se pensar, quando nós olhamos para um possível candidato a um emprego, nós olhamos com duas visões. Uma, o aspecto técnico, e outro, o aspecto comportamental. Aspecto técnico, a empresa pode treiná-lo. É relativamente fácil, desde que ela tenha recursos financeiros para isso. Aspectos comportamentais é muito mais importante e muito mais complicado, porque isso depende até da cultura e da formação que o indivíduo tem. Mas também há como solucionar. Tudo isso tem solução e não é para desanimar. Tem que focar naquilo que é a sua carência e procurar fazer cursos, mesmo de curta duração, que sejam direcionados para o mercado de trabalho. Coisa que Professor, muitas vezes as faculdades têm essa lacuna. Vou dar um exemplo concreto. Uma coisa importante num processo de seleção é o currículo. E não há faculdade que prepare ninguém para fazer um currículo. Isso são aspectos importantes. Outro aspecto fundamental, que pode ser objeto de um curso de curta duração, como se comportar numa entrevista de seleção. Todo mundo na faculdade sai com a teoria do que é uma entrevista de seleção, mas a faculdade não prepara você para uma entrevista de seleção. Então, repara bem, você tem opções, e este aspecto da pandemia, ela tem um aspecto positivo. Se você souber aproveitar o tempo que você vai ficar de quarentena. Professor Zé Manuel, você falou aí um ponto interessante que eu acho que verdadeiramente vale discutir um pouquinho. Você falou que talvez não tenha emprego para todo mundo, né? Essa é uma perspectiva para deixar a gente preocupado ou pode ser uma situação que alerte a gente para algum tipo de oportunidade, professor? Ora bem, a questão de falta de emprego, ou seja, não haver emprego para todo mundo, ela sempre existiu, inclusive no mundo capitalista. O mundo capitalista não há emprego para todo mundo. Isso faz parte do princípio do capitalismo. Então ela não é uma coisa para nós desanimarmos, não. É uma coisa para nos alertarmos, para cada vez estarmos mais preparados para enfrentar essa necessidade, para enfrentarmos essa situação em que a procura é muito maior do que a oferta de empregos. Isso é um facto concreto. Cabe a nós nos adaptarmos e procurarmos aproveitar o tempo para estudarmos. Isso é fundamental. Professor, deixa eu responder aqui uma pergunta de uma pessoa que está participando, deixa eu ver aqui. Sim, o jornalista Fernando Fraga. Deixa eu tentar colocar aqui. Ele pergunta: o desemprego em massa, em escala global, assustam, mas vem também acompanhado da expectativa de crescimento econômico e da geração de novos tipos de emprego. Será que isso vai ser o suficiente? Pergunta o grande amigo jornalista Fernando Fraga, professor Zé Manuel. Fernando, sem dúvida nenhuma, cria a expectativa e há uma necessidade de novos empregos, mas com outras características, sem dúvida nenhuma. Na área de informática, principalmente robótica, vão surgir altas tecnologias e tecnologias de ponta, sim, mas elas não serão suficientes para suprir todos os empregos que vão deixar de existir, principalmente menos qualificados. Professor, outra coisa, já que o emprego não vai ser em quantidade suficiente, como o senhor falou, o empreendedorismo pode ser uma opção aqui no Brasil? Acho que de alguma forma já é, até por uma vocação, segundo o Sebrae.
mas você acredita que esse enfoque no empreendedorismo ele tende a aumentar, a subir? O empreendedorismo, ele não existe no Brasil há relativamente pouco tempo, enquanto ele na Europa e nos Estados Unidos é algo que já há várias décadas é estudado em escolas. E não é estudado somente em faculdades, é estudado em escolas de todos os níveis, desde o ensino fundamental ao ensino superior. Quanto à importância do empreendedorismo, ele é fundamental para, de certa maneira, compensar esse nível de desemprego. O grande problema no Brasil é que o empreendedorismo, o brasileiro, como dizem, é um empreendedor nato. Eu questiono alguns aspectos. O brasileiro é empreendedor por necessidade. É aquilo que se costuma dizer, te vira. E ele numa crise, ele faz qualquer coisa, ele empreende. Realmente, não porque ele tenha preparação para isso. Isso é um grande problema. Repara bem, o Sebrae também, no qual eu já trabalhei, ainda hoje há uma taxa muito grande de pequenas e médias empresas e microempresas que fecham em curto espaço de tempo. Porque é aquele empreendedor que sente a necessidade de fazer alguma coisa para gerar renda, ele empreende, ele não tem preparação suficiente e ele fecha em pouco tempo. Por isso é que eu defendo, e isso também é outra oportunidade de se fazerem cursos específicos só para empreendedores. Porque não basta ele ter vontade, não basta ele ter necessidade, ele tem que ter competência, e isso através de capacitação técnica, principalmente na área de gestão. Isso é fundamental. Perfeito. Deixa eu trazer mais uma participação aqui, professor Zé Manuel. Na verdade, é mais um comentário. A Daniela comenta, né, que a pandemia, ela estaria, acho que vai muito ao encontro do que o senhor falou, a pandemia acaba acelerando essa questão. Ela está citando, por exemplo, a questão dos bancos, que é bem exemplar a questão dos bancos, né, Manuel? Aquele número de caixas enorme que já a gente não encontra mais, né? A gente pensa muito, né, professor, que a gente, volta e meia eu cito isso em alguma participação minha, a gente percebe o trocador de ônibus, a gente percebe, por exemplo, a questão do cara lá do ticket de estacionamento, mas não é só esse, né? Tem muitos outros que vão também ser acelerados por conta dessa inovação, automação, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, o frentista de posto de gasolina vai desaparecer. Isso é uma realidade. E quanto à automatização dos bancos, quando as pessoas mais idosas começarem a mexer mais na tecnologia, sem dúvida que os caixas de banco vão desaparecer. Aquilo que era ótimo hoje é um emprego em fase final. Por isso é que é importante se ter o estudante hoje ter a percepção de quais os futuros empregos, quais as tecnologias que poderão avançar na criação de empregos. Por quê? Porque as mudanças na sociedade são muito rápidas. O que um estudante hoje está aprendendo no primeiro ano de uma faculdade, no quarto ano, quando estiver terminando, já mudou totalmente, em todas as áreas. Então, eu tenho que ter a visão. Por isso, parabéns, há outra coisa muito importante. Todos temos que ter um nível cultural suficiente para acompanharmos o que está acontecendo no mundo. Isso através de leitura de jornais, de revistas, de cursos. Isso é fundamental. Nós temos que ter a percepção das tendências do mundo. Isso vai nos ajudar muito a nos posicionarmos. Até porque há uma coisa que é pouco utilizada no Brasil pelo estudante, é ele ter uma visão da sua carreira. E isso vem de encontro àquilo que nós falamos, da questão do processo de seleção e da entrevista. Muitas vezes o entrevistador pergunta ao entrevistado, ao candidato, o que é que você pensa, onde pensa estar daqui a 4 anos? Essa é uma pergunta clássica, em que ele tenta ver do entrevistado, do candidato, se ele tem uma perspectiva de carreira, se ajuste aos interesses da empresa. Perfeito, professor. Deixa eu puxar aqui. Nosso colega Fernando Fraga tem mais uma pergunta. Acho que é uma pergunta difícil, mas Fernando é desafiador. Deixa eu trazer a pergunta dele aqui, professor, para ver se a gente consegue dar pelo menos um norte a ele. Ele coloca aí, que carreiras serão menos afetadas, professor? Ou existe algum perfil, alguma carreira que seria mais ou menos afetada, professor Zé Manuel? Existem carreiras
Aonde a máquina não entra, que haja necessidade do cognitivo das pessoas, de pensar, do criar. A máquina não cria. A máquina só vai superar o homem quando a máquina criar outra máquina. E a máquina não consegue criar outra máquina. Então, por exemplo, psicólogo não vai deixar de existir nunca. Qualquer indivíduo que faça planejamentos, que mexa com o cognitivo, ele está salvo de qualquer ameaça. Isso também há uma escala. Nós estabelecemos uma escala de cargos, funções, empregos que tendem a desaparecer e outros que irão surgir. Mas tudo o que for ligado ao cognitivo pode estar salvaguardado. Perfeito. Eu vou emendar já mais uma pergunta aqui do Fernando Fraga para a gente fechar essa primeira parte nesse primeiro encontro. Deixa eu trazer aqui o Fernando, mais uma perguntinha da participação do nosso amigo Fernando Fraga. O desemprego em massa e em escala global assustam, mas vem também acompanhados da expectativa de crescimento econômico e da geração de novos tipos de emprego. Será que isso é suficiente? Eu acho que vai muito ao encontro da necessidade de capacitação, né, professor? Não adianta ter oportunidade se a pessoa não estiver preparada para aproveitá-la, né? Exatamente. Repara bem, essa questão entre a oferta e a demanda, ele é um aspecto extremamente interessante da macroeconomia. Por exemplo, agora, muitas empresas vão fechar, porque elas não conseguem sobreviver. Mas há uma variável que pouca gente ainda discute. Qual será o comportamento do consumidor pós-pandemia? Isso é uma incógnita ainda. Ele vai voltar ao comportamento anterior ou ele adaptou-se e vai começar a recuar em certos aspectos? Esse é um aspecto. Quanto ao modelo económico que vai prevalecer, isso em resposta ao Fernando, o modelo económico é que vai determinar a possibilidade de se criarem novos empregos. Porque hoje, realmente, dentro do modelo neoliberal, há uma tendência para se investir no empreendedorismo. Só que o grande problema do empreendedorismo é as escolas estarem preparadas para capacitar o indivíduo para ser empreendedor. Repare, no Brasil não existem problemas. Existem muitos problemas amplos e profundos, que se não forem atacados todos em forma global, não vai resolver um aspecto ou outro aspecto ponderado. Tá certo, professor. Professor, é o nosso primeiro papo. A gente está aqui, como coloquei no início, atendendo alguns pedidos que a gente tem participado de lives de alguns colegas e pediram algumas pautas e a gente vai, a partir dessa semana, estar aqui um dia da semana trabalhando em alguns temas de relevância. Eu queria que o senhor fizesse as considerações finais e, em seguida, eu dou os recados finais aqui da nossa próxima live, professor. Eu quero deixar muito nítido que a situação não é para desesperar. Ela realmente é preocupante, se dissesse o contrário seria uma hipocrisia, mas há sempre possibilidade do indivíduo sobreviver mesmo numa situação a certo ponto dramática como a atual, porque cheia de imponderáveis. A gente não sabe o que é que vai acontecer. A gente não sabe quanto tempo vai demorar ainda a resolver esse problema da pandemia. Mas aproveitem o tempo para estudar. Façam cursos pequenos, com horas limitadas, mas focado. Façam um curso, por exemplo, para aprender a fazer um currículo. Façam um curso para aprender a como se comportar dentro de uma entrevista de emprego. E há uma coisa que normalmente não é ponderada. Conseguir emprego é um momento, mas ter-se dentro do emprego são todos os posteriores momentos. E ninguém pensa em analisar e fazer cursos como se manter dentro de uma empresa assegurando o seu emprego. Isso é importante. Isso chama-se empregabilidade. Empregabilidade é a capacidade que você tem que ter de conseguir um emprego e, no segundo momento, se manter dentro do emprego. Felicidades para todos. Tá certo, professor. Pessoal, na reta final, eu gostaria de só passar para vocês, para sugerir que vocês sigam a Escola de Treinamento, né, no nosso Facebook, @Escola de Treinamento BR, e eu costumo dar a orientação seguinte: diariamente, a nossa área de comunicação, através do jornalista Fernando Fraga, ele faz uma compilação
das principais notícias que temos com relação à carreira e a mercado. Então, vale muito a pena você se cadastrar na escola e, diariamente, você receber uma informação refinada sobre esses dois temas de suma importância. E na minha despedida, essa foi a nossa estreia. Eu gostaria de já convidar a todos para participarem da nossa próxima live, que será na próxima quinta-feira. Então, na próxima quinta-feira, estaremos juntos aqui, eu, professor José Manuel, outros convidados que possam estar presentes nesses nossos encontros semanais, para falarmos sobre o tema sempre correlacionado a mercado, carreira, oportunidades e cultura ligado ao mundo do trabalho de modo geral. Professor, obrigado pelo bate-papo, obrigado pelas dicas, e nós nos vemos até breve. Até lá, pessoal. Obrigado, foi um prazer.